João capítulo 8, versos de 21 a 30 diz assim: De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Meus irmãos, Jesus ele está entrando numa fase do seu ministério, numa fase muito importante, porque ele está chegando nos últimos instantes de seu ministério público, e daqui não muito tempo ele vai de fato ser entregue para morrer. E de uma certa maneira, Jesus ele vai agora elevando um pouco mais o tom do seu ensino, da pregação, haja vista que muitas evidências de sua messianidade, de sua divindade, já foram entregues de modo bastante abundante no meio de todo aquele povo. Lá no capítulo 5, aqui do Evangelho de João, Jesus ele começou a explicar a sua missão. Ele começou a dar razões dos motivos pelos quais ele veio a esse mundo. Quando chegamos agora nesse ponto do capítulo 8, Jesus ele não só vai explicar a sua missão, mas ele vai defender a sua autoridade como o próprio Deus. Em ocasiões passadas, Jesus de alguma forma já começou a deixar claro, mas eu diria que de um modo um pouco mais implícito, quem ele é, de onde ele veio. Quando ele chega ali, por exemplo, no diálogo com a mulher samaritana, quando ele pede água, e dado a um determinado momento da conversa com aquela mulher, ele diz àquela mulher que tem uma água da qual ela não conhece, mas uma água capaz de saciar a sua sede de uma vez por todas. Aquela mulher se surpreende e pede dessa água. Jesus ali está mostrando de modo um tanto quanto implícito que ele é a água da vida. Mais à frente, no capítulo 6, ele vai falar do pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Então Jesus vai começando a mostrar para aquele povo
para aqueles que o seguiam, quem ele é. Chegamos no capítulo 8, ele vai se mostrar em uma nova analogia como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. E vez após vez, Jesus vai se mostrando, usando elementos do cotidiano para mostrar de um modo um pouco mais didático àquelas pessoas quem ele é. Mas aquelas pessoas, ou por ignorância espiritual, por desconhecimento acerca do que os próprios profetas disseram no passado, ou talvez por uma deliberada resistência ao próprio Deus, aquele povo se negava a reconhecer o Messias. E quando nós chegamos aqui nesse ponto, no capítulo 8, depois daquela ocasião em que Jesus, ele, podemos dizer de uma forma humilhante, a palavra é essa, talvez, Jesus humilha aquele povo acerca do perdão, quando ele perdoa aquela mulher adúltera, e Jesus ele escancara a hipocrisia daquele povo, um povo extremamente religioso, mas ao mesmo tempo carente de seguir a verdade. Jesus então logo depois vai, ainda ali durante a festa dos tabernáculos, ele vai já bem no final usar aquele novo elemento, eu sou a luz do mundo. Falamos disso na nossa última ocasião que estudamos o livro. E aí o povo mais uma vez se nega a reconhecer o Messias, se nega a render-se à verdade. Hoje à noite eu gostaria de meditar com os irmãos, os amigos aqui presentes, no seguinte tema: o triste fim dos que não seguem a luz. O triste fim dos que não seguem a luz. O ser humano, em maior ou menor grau, enfrenta uma enorme dificuldade em admitir suas fraquezas e suas limitações. Todos nós, em maior ou menor grau, temos enormes dificuldades em reconhecer nossas fraquezas e nossas limitações. Queremos sempre transparecer para as pessoas nossa força, nossa capacidade. Inclusive no mundo competitivo dos negócios, as pessoas precisam mostrar-se fortes e superar a si mesmos por conta da competitividade nesse mundo tão concorrido. Irmãos, por conta dessas limitações causadas pelo pecado que assolou a nossa natureza humana, nós enfrentamos a partir disso outros problemas, como obediência. Temos dificuldades em obedecer às leis e o próprio Deus. O pecado nos tornou rebeldes ao próprio Criador. O que esses homens, o que esse povo, o que essas pessoas faziam com Jesus, nada mais era do que uma clara manifestação de pecado, de rejeição ao próprio Deus. Na verdade, aquele povo fazia isto achando que estava fazendo algo natural, como muitos até hoje o fazem. Aqui no texto, nos deparamos com o povo e os fariseus tentando desqualificar o Senhor, de modo muito claro. Nos versos anteriores, como já vimos na nossa última mensagem, eles criaram dificuldades com relação a Jesus em aspectos como credibilidade. Podemos relembrar isso quando vemos lá no verso 13, eles perguntaram a Cristo: então,
João 8, verso 13 diz: então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Eles não davam crédito ao testemunho de Jesus. Quantos ainda hoje implicam em não crer, apesar de muitas provas? O próprio sistema, a criação de Deus evidencia a existência de um Deus, de um ser inteligente, de um ser capaz, mas os homens se negam a crer, apesar de bem sabermos que a criação não leva o homem ao arrependimento de pecado, mas ela denuncia a existência de um Criador. No Salmo 19, verso 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Note, aquele povo tinha um problema com não aceitar, dar crédito, a credibilidade ao testemunho de Jesus. Aquele povo se negava. Jesus, entretanto, agora ele vai elevar o seu tom. Apesar de muito já ter sido dito através dos ensinos, das curas, dos milagres, aquele povo foi alimentado pela multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Aquele povo presenciou a cura de enfermos, paralíticos. Jesus ensinou de modo consistente e repetitivo durante muitos dias acerca da chegada do reino de Deus, mas nada foi suficiente para demover o coração daqueles homens de seu pedestal de superioridade e reconhecer o seu estado de pecado e dependência do Senhor. Então Jesus eleva o tom, haja vista que se aproxima o dia, o fim no qual ele será entregue na mão do próprio povo e das autoridades, para se oferecer como sacrifício único e perfeito pelos nossos pecados. Vamos ver hoje, através do tema, o triste fim dos que se negam a seguir a luz, algumas evidências desastrosas para os que não querem seguir a luz. Extraindo do próprio texto algumas dessas evidências, a primeira delas nós vemos lá no verso 21. No verso 21, diante do ocorrido, diante da negativa, diante da rejeição, Jesus diz: de outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas poderíamos aqui até acrescentar: infelizmente perecereis no vosso pecado. Primeira evidência dos que se negam, o triste fim dos que se negam a seguir a luz, é que um dia hão de procurar o Senhor em vão. Lá em Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, gostaria que você abrisse comigo esse texto, ainda lá no Antigo Testamento. Séculos antes da vinda do Messias, já era dito pelo profeta Isaías, Deus falando ao mesmo povo, só que gerações antes, acerca da necessidade de se render ao Deus único. Isaías 55, versos 6 e 7, lemos assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus, por muito tempo, tem sido colocado à disposição dos homens,
como Jesus se colocou à disposição daquele povo, naquela geração, no passado, hoje o meio é este: a graça de Deus. E Deus já há muito tempo antes da própria vinda de Cristo, Deus já havia dito ao povo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Note que Jesus diz: me procurareis, mas não me acharão. Por quê? Porque perecerão em vossos pecados. Jesus diz que vai se retirar para ir a um lugar onde eles não podem ir, porque no céu não entra pecado, no céu não entra incredulidade, no céu não entra rebelião. Somente entrarão no céu aqueles rendidos, arrependidos, que reconheceram e se submeteram ao projeto eficaz do próprio Deus, através da aceitação do sacrifício de seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. Os homens no passado, hoje, continuam praticando as mesmas coisas, ou seja, vivem muito ocupados em resolver os seus projetos terrenos. E quando muitos se atentarem para a realidade da eternidade, infelizmente, será tarde demais. Em Lucas capítulo 16, nos é contado uma história, o próprio Senhor Jesus Cristo nos conta uma história acerca de dois homens. Abra comigo novamente aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas 16, a partir do verso 19, Jesus conta a seguinte história. Ele diz: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Você percebe que duas pessoas completamente distintas, completamente opostas em nível social e obviamente em nível de conhecimento, de acesso à cultura, à informação e uma série de outras coisas, duas pessoas diametralmente opostas viviam suas vidas. E em um dado momento, sem que nenhum dos dois estivesse, digamos, planejando o que estava prestes a acontecer, mas o que não estava sendo planejado acontecer, aconteceu. Olha o que diz o verso 23: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aconteceu morrer também o rico e foi sepultado. Esse homem, ou esses homens, não estavam nos seus planos, provavelmente, que tal situação acontecesse, pelo menos naquele momento. Talvez, pensando na perspectiva do mendigo, um pouco mais. Normalmente, quem está numa vida de muito sofrimento não tem muito interesse ou não tem muitos motivos para continuar vivendo por muito tempo, porque não vê na vida algo que justifique viver ainda tanto tempo. Mas normalmente quem está numa vida um pouco melhor, mais confortável, normalmente faz planos para viver ainda muitos anos e assim usufruir daquilo que possui. Talvez essa fosse a cabeça daquele homem rico. Um homem abastado, bem-sucedido,
realizado socialmente, profissionalmente, um homem que dentro de uma ideia ou de uma perspectiva humanística, uma vida que todo homem gostaria de ter, mas ele morreu. Ele foi ceifado muito provavelmente antes da hora. Deus o chamou para si. E como eu disse, os homens estão vivendo muito ocupados, resolvendo seus projetos terrenos, resolvendo seus interesses aqui de baixo, e estão vivendo alheios à realidade da eternidade, fazendo pouco caso ou nem fazendo questão de saber se isso de fato, no fundo, existe. E quando se acordarem para a realidade, para muitos será tarde demais. Sabe onde que aquele homem rico acordou para a realidade da eternidade? Se você ainda está no texto de Lucas, vamos ver. Lucas capítulo 16, versículo 22, parte final. Diz: morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23: estado imediato pós-morte, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Note que este homem acordou para a realidade da eternidade quando não era mais possível nada ser feito, nada ser mudado. E a história continua. Este homem vai desesperadamente clamar a Abraão por misericórdia. Ele diz no verso 24: clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Irmãos, Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em perdoar, mas dentro da misericórdia e do perdão de Deus, há um limite em que o homem precisa reconhecer o senhorio de Cristo e render-se a Ele, enquanto se pode achar. Note que Deus já vem dizendo ao povo muitos anos, muitos séculos antes mesmo da vinda do Messias: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Veja que Jesus disse: me procurareis, porque o lugar para onde eu vou não podeis ir. Ou seja, vão me procurar, mas não vão me achar, porque o lugar onde eu estou não vou poder ser encontrado por vós lá. As circunstâncias adversas dessa vida muitas vezes podem fazer os homens desenvolver até uma rotina de religiosidade. Se nós formos a fundo dentro da nação judaica, nos dias de Jesus, era uma nação extremamente religiosa, um povo que aprendeu a viver de modo religioso. E essa ideia, essa cultura se estende e chega até nós. Os países, as nações que têm uma linha mais judaico-cristã seguem esse padrão. Então os homens dos nossos dias, especialmente nos nossos países ocidentais, temos essa tendência. Só que quando somos pressionados pelas circunstâncias da vida, normalmente quando estamos afligidos, estamos passando por grandes dificuldades, facilmente buscamos a Deus. Mas quando essas circunstâncias elas se modificam, elas se tornam menos intensas em nossas vidas.
a tendência é nos afastarmos de Deus e voltarmos à nossa vida de antes. Desse modo, concluímos que muitas pessoas têm procurado Cristo pelos motivos errados, logo não estão buscando o Senhor de todo o coração. Jesus falou para aquela mesma nação: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Longe de mim. Meus irmãos, meus amigos, essas palavras de Jesus, elas não foram dirigidas apenas a um povo em específico, mas se estende a todos aqueles. Note que o Evangelho, a salvação, ela saiu dos limites de Israel e chegou a todo mundo. Lá no início do mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, diz: veio para o que era seu e o seu não o recebeu, mas a todos quantos o receberam, se estendendo a nós, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sentimentos espirituais, motivações não são suficientes apenas para nos fazer estar perto do Senhor. É necessário procurarmos o Senhor pelos modos que Ele mesmo estabeleceu. Quando nós vimos na última ocasião, Jesus deixou muito claro: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Primeira evidência de um triste fim para os que não seguiram ou não seguem a luz é que um dia hão de procurar o Senhor em vão. Uma segunda evidência tirada do próprio texto, lá no verso 24, Jesus continuando falando com essas pessoas, com esse povo, ele diz: por isso, João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por que morrereis nos vossos pecados? Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Como eu já havia dito, Jesus vem reiteradas vezes se mostrando quem Ele é. Ele começou de modo mais implícito, de modo mais brando, de modo mais suave. Ele começou transformando água em vinho, e foi aumentando a intensidade da revelação, de sua revelação messiânica. Ele foi multiplicando alimentos para alimentar uma grande multidão. Ele foi se mostrando como a água da vida que sacia a sede espiritual eterna do homem. Ele foi se mostrando o pão da vida. Ele foi se mostrando a luz do mundo. E agora, de modo enfático, de modo direto, Jesus diz: se não credes que eu sou. E como nós já vimos isso lá atrás, se você está fazendo as suas anotações aí, desse estudo expositivo do Evangelho de João, nós já explicamos que essa expressão de eu sou dito pelo próprio Jesus é uma referência ao próprio Deus. Primeira vez que vemos isso aparecer é lá em Êxodo, quando Deus, conversando, dialogando com Moisés, e Moisés pergunta: mas e se eu chegar lá e o povo não der crédito à minha palavra, como é que vai ficar? E Deus diz: diga ao povo que eu sou, me enviou a vós, o enviou a vós. Está lá em Êxodo 3, verso 14. E essa expressão, que representa o nome de Deus, a expressão maior do próprio Deus,
Jesus ele incorpora isso, e aqui nós temos uma forte prova de evidência da divindade de Cristo. Note que o próprio João, o evangelista, lá no começo, quando ele inicia a apresentação do Evangelho, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mostrando que Jesus não é o que muitos dizem ser, apenas um ser que representa um modelo a ser seguido. Não, Jesus não é só um mártir, um modelo a ser seguido, apesar de sim ser um modelo a ser observado e seguido, mas Jesus é o próprio Deus encarnado, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Esse é o Messias, o próprio Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. A salvação não é projeto humano, apesar de Jesus ser homem, mas ele é Deus, é o próprio Deus realizando o projeto da salvação através do Verbo encarnado. Meus irmãos, isso é de fundamental importância, levarmos em conta quem proferiu essa afirmação. Não foi alguém que disse que Jesus é Deus, mas o próprio Jesus, o próprio Deus se autodenominando o tal. Isso traz um peso enorme a essas palavras, porque não é alguém dizendo o que vai acontecer, mas é o próprio Deus dizendo o que vai acontecer. Jesus ele simplesmente diz em letras garrafais o que vai acontecer àqueles que se negam a render-se ao próprio Pai e a Ele, o Filho. Ele diz: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É importante nós notarmos que o próprio Evangelho de João, volte lá no capítulo 3, falando um pouco sobre essa morte, quando ele diz morrereis, tem uma perspectiva futura, o próprio Verbo está no futuro, mas é importante notar que essa morte ela se dá em níveis, etapas, e precisamos então entender um pouco disso. João capítulo 3, versículo 16, o maravilhoso texto da graça revelada diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça. Essa palavra pereça é morra, não morra, mas tenha a vida. E que tipo de vida? Vida eterna. Então o amor de Deus foi derramado, foi trazido, manifesto ao mundo para quê? Para que o mundo, e mundo aqui, pessoas, seres humanos, não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. E continuando: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo, mas ele veio para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Então por que Jesus não veio julgar? Olha o que diz, verso 18: por que Jesus não veio trazer julgamento? Quem nele crê não é julgado. O que não crê, por que ele não julga o que não crê? Porque o que não crê já está julgado.
os homens nasceram sob um juízo. E que juízo é esse? O que foi dado lá no Éden, quando Deus disse para Adão: se comerdes, certamente morrerás. Aquele julgamento lá do Éden, produto da desobediência, a morte que foi advinda aos seres humanos por causa da desobediência, ela se estende a toda a raça. Nós já nascemos julgados. Por isso que nós nascemos para o quê? Nós nascemos para morrer. Porque já nascemos julgados. E é por isso que o texto diz: quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esse julgamento se dá com base na negação da lei de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Note a analogia que João faz, e Jesus vai repetir lá em João capítulo 8: eu sou a luz do mundo. O mundo julgado está julgado porque amou mais as trevas do que a luz. E lá no verso 36 do capítulo 3, o texto continua, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. O que já tem não vai ser mudado, o que já tem permanece. Permanece a ira de Deus, o julgamento de Deus. Então a única maneira de sermos absolvidos do julgamento, da pena, é o que? Crendo no unigênito Filho de Deus. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 8: se não credes que eu sou quem? Aquele que veio ao mundo, aquele de quem o Pai disse que veio ao mundo como prova do seu amor. Deus enviou Cristo ao mundo como prova do seu amor. Se não credes nisso, que eu sou aquele que o Pai enviou, morrereis em seus pecados. Ou seja, vão continuar no estado em que já nasceram. Nada será mudado. Esse é o triste fim dos que se negam a seguir a luz. O destino daqueles que se negam a reconhecer a veracidade da mensagem de Deus através de Cristo acerca da eternidade será sofrer o castigo por não se renderem ao Cordeiro de Deus. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceira evidência de um triste fim para os que se negam em seguir a luz. O primeiro deles: um dia procurarão Cristo em vão. Segunda evidência de um triste fim é que nasceram mortos e vão, eu vou usar aqui um termo meio não é paradoxal, é repetitivo. Nasceram mortos e vão morrer mortos, porque não
receberam a Cristo. Então, a segunda evidência é: morrerão em seus pecados. E a terceira, o triste fim, é que nunca conhecerão a verdade revelada por Deus. Ou seja, vão morrer numa cegueira espiritual, sem nunca conhecer a verdade revelada por Deus. Voltando para o capítulo 8, versículos 25 em diante, nós lemos assim: depois de Jesus proferir essa palavra de intensa profundidade, no verso 24, verso 25 diz: então lhe perguntaram: quem és tu? Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito. Se fosse alguém sem a paciência do Senhor Jesus Cristo, teria dito: não acredito que vocês estão me fazendo essa pergunta não. Depois de tanta coisa que eu já mostrei, vocês ainda me fazem essa pergunta? Não acredito que vocês estão conseguindo ter a capacidade de me fazer essa pergunta. Depois de transformar água em vinho, depois de multiplicar 5 pães e 2 peixes para quase 20 mil pessoas, de curar paralítico, e aí poderia ser feita uma lista de outras dezenas de evidências, e vocês vêm me perguntar quem sou eu? Tenha santa paciência, né? Alguém diria assim: tenha santa paciência. Então a resposta de Jesus é com outra pergunta. A resposta da pergunta é com outra pergunta: que é que eu tenho dito desde o princípio? Desde quando vocês me viram pela primeira vez? Aí Jesus diz: verso 26, muitas coisas tenho para dizer, mas vocês não têm capacidade para compreender. Vocês não têm capacidade para compreender nem o básico, que dirá se eu aprofundar muito a coisa aqui. Vocês ainda estão precisando aprender o beabá. Nem do beabá vocês saíram. E Jesus diz mais: muito para dizer e para o quê? Vos julgar. Porque diante dessa incredulidade, o que deveria ser feito é julgamento. Mas o amor, a graça e a misericórdia de Deus, irmãos, superabundou onde abundou o pecado. Louvado seja Deus por isso. Amém? Onde abundou o pecado, onde abundou a incredulidade, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Isso foi dito por Paulo lá no livro de Romanos. Meus irmãos, meus amigos, se não fosse essa bondade, essa graça, essa misericórdia, há muito teríamos sido destruídos. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. E se não fosse essa misericórdia renovada dia a dia, nós já teríamos sido há muito destruídos. Se Deus realmente nos tratasse como de fato merecemos, não estaríamos mais nenhum de nós aqui para contar a história. É necessário, portanto, meus irmãos, que a luz de Cristo brilhe em nossa mente e em nosso coração, porque sem essa luz jamais poderemos contemplar a maravilha da graça de Deus. Aqueles homens, aquelas pessoas, esse povo estavam vendo
todos os dias. Era só o sol nascer, que era mais um dia de prova, de evidência da bondade, da revelação, da graça de Deus e de tantas virtudes vindas do alto. Mas o povo, mesmo vendo com os olhos, não podiam ver. Parece loucura, né? Vendo não viam, ouvindo não escutavam, porque estavam cegos. Mas como é que alguém vê e não vê, ouve e não escuta? Como é que pode? Porque a cegueira não é física, ela é o quê? Espiritual. Me faz lembrar experiências e testemunhos de pessoas que dizem: pastor, eu já falei tanto para aquele cidadão, tanto para aquela pessoa, é tão óbvio, mas ele não crê, ele não acredita. Porque o que é óbvio para nós é cegueira para quem não teve as escamas espirituais dos olhos retirados. Aquele povo estava com a sua visão embotada com escamas que impediam de contemplar a face espiritual do Messias. Olhavam apenas o homem, Jesus, o homem nascido em Belém, criado em Nazaré, filho de José e Maria. Era só o que eles viam. Eles não olhavam, não conseguiam ver o que estava por trás daquele homem, Jesus, o próprio Deus, o Messias, o Verbo encarnado entre os homens, o Verbo encarnado entre nós. Meus irmãos, a salvação é um projeto de Deus e só se torna possível pela obra do Filho e acessível aos homens pela intervenção do Espírito, quando este opera no coração humano, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, fazendo reconhecer o Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios 2, capítulo 2, versos 8 a 10, ele diz que pela graça sois salvos. É graça de Deus a salvação, porque de outra maneira jamais nos renderíamos a Cristo. Paulo diz em Romanos que não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma só se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós. Paulo reconhece tanto a incapacidade humana que depois de convertido a Cristo Jesus, ele reconhece ainda suas fraquezas e limitações do passado e do presente. E escrevendo a Timóteo, ele diz que a graça de Deus o alcançou os pecadores, dos quais ele se considerou o principal. Como é que nós vamos conhecer, entender, contemplar estas verdades? Como é? Se a luz de Cristo brilhar em nossas negras, ou na negra escuridão do nosso coração. Apenas a luz de Cristo pode revelar quem somos. Por que o homem tem dificuldade em admitir o que ele de fato é? Um pecador miserável, separado da glória de Deus. Porque vive na escuridão do pecado. Ele não entende, ele não vê, ele não percebe que ele está cercado, ele está preso, acorrentado no seu próprio pecado. Mas quando a luz de Cristo brilha no calabouço do nosso coração, é que nós vamos ter noção de quem somos e de onde estamos, presos na escuridão do pecado. Por isso, meus irmãos, que é necessário o próprio Deus intervir.
assim como Deus interviu na vida de Paulo e Silas naquela prisão, quebrando as cadeias daquela prisão, mostrando o seu poder, como fez naquela cadeia, libertando Pedro, ali em Atos, de modo maravilhoso. Somente Deus tem poder para quebrar as cadeias da morte, porque é um ato sobrenatural, está além da capacidade humana. O homem não pode salvar a si mesmo, o homem não pode. E aí, meus irmãos, o texto continua aqui em João capítulo 8. Ele diz no verso 27: eles, porém, diante das palavras de Jesus, não atinaram que lhes falava do Pai, e não podia ser diferente. Aqueles homens estavam perdidos, cegos, não conseguiam contemplar e enxergar a revelação de Deus. Verso 28: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem. E aqui Jesus faz menção de um evento lá no Antigo Testamento, quando o povo peregrinando pelo deserto, em dado momento o povo foi acometido de um mal. Serpentes, víboras foram brotando da terra e foram picando aquele povo com mordidas mortais. E para que aquele povo não perecesse, então Deus mandou Moisés levantar no deserto, colocando serpente no alto, e pela fé aquele que contemplasse a serpente seria curado. E ali, meus irmãos, aquele povo teve a oportunidade de reconhecer a grandeza do Senhor. E Jesus diz: quando levantardes o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou. Porque assim como aquele acontecimento lá nas gerações dos seus pais manifestou o poder de Deus para livrar da morte aqueles que creram lá no passado, está lá no livro de Números. Quando o Filho do Homem for levantado, vocês saberão que eu sou. Diante das palavras de Jesus, no verso 30, muitos creram nele. Meus irmãos, quando o Evangelho se torna claro como a água límpida, transparente, onde nós olhamos e não temos nenhuma mancha ou interrupção que possa impedir, Deus se revela a nós. E muitos naquele dia foram iluminados pela maravilhosa luz de Cristo. Jesus mesmo disse: quem me segue não andará nas trevas. A escuridão no coração daquele dia de muitos foi vencida, a escuridão foi vencida pela luz. Por isso, creram nele, creram nele. Então, nessa noite nós vimos, tirados do texto, 3 evidências de um triste fim dos que se negam a andar e a seguir na luz. Primeiro, vai chegar um dia em que procurarão Cristo em vão. Segunda evidência, estes morrerão perdidos em seus próprios pecados. E terceiro, perecerão na ignorância e na cegueira espiritual. Gostaria de encerrar fazendo algumas aplicações aqui para nós nessa noite. Primeiro, irmãos, não devemos nos esquecer que a incredulidade é o pecado que causa a ruína dos homens.
Muitas vezes nós pensamos que a incredulidade ela apenas acomete de um problema aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo. Mas lembre-se que o povo de Deus também pode padecer desse mesmo problema. Vocês se recordam do povo de Deus no deserto? O povo de Deus, o povo de Israel, ainda peregrinando no deserto, sofreram em muitos momentos, porque continuaram incrédulos, sem confiar na providência de Deus. Muitos ainda continuaram desejando a vida passada, regressar para o Egito e retomar a vida passada, se esquecendo que a promessa para eles era de um futuro muito melhor. Quantas vezes nós somos enganados pelo nosso próprio coração? Por isso que Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas, desesperadamente corrupto. Somos enganados pelo nosso próprio coração em achar que ou o projeto de Deus está fracassando na nossa vida e por isso nós não estamos alcançando tanto êxito, ou que a nossa própria capacidade de resolver os nossos problemas é melhor, é maior do que o próprio projeto de Deus. E ficamos lutando com as nossas próprias forças para alcançar o que somente Deus pode fazer. Você já viu gente cansado, gente que está com as energias, com o vigor, porque continua lutando para alcançar o que somente Deus pode fazer. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No final ele diz: tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E no final ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estamos carregando muitas vezes peso extra, peso desnecessário, porque o peso maior Cristo já carregou. A incredulidade é a causa da ruína dos homens. E ainda muitos crentes continuam tropeçando nesse mesmo problema, incredulidade, achando que Deus não é suficientemente capaz para cumprir todas as suas promessas. Houvesse aquele povo crido, eles teriam sido muito mais agraciados pelo Senhor. Meus irmãos, a incredulidade ela fecha as portas e elimina a esperança. Aquele povo pereceu sem esperança porque simplesmente não creu. Precisamos ser menos incrédulos e mais crentes. É meio paradoxal dizer isso para um grupo de pessoas convertidas, né? Precisamos deixar de ser mais incrédulos e mais crentes. Lembre-se, quem crer será salvo. O que nós precisamos fazer é apenas crer. Apenas crer. Curva sua cabeça. Vamos orar. Nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor derramou do alto a tua graça, a tua misericórdia, e a luz do céu desceu entre os homens para iluminar as trevas que estavam dominando a existência dos homens sobre a terra. Hoje nós temos a luz de Cristo,
Louvado seja o Senhor por isso. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é rico em misericórdia, rico em bondade, rico em amor. Nos ajuda, ó Deus, a levarmos essa mensagem de esperança aos perdidos, fazendo os que caminham nas trevas, na escuridão do pecado, serem alertados do perigo que iminente os cerca. O Senhor se faz presente entre nós, o Senhor está ao nosso contato, podemos te buscar e podemos ser encontrados pelo Senhor. Precisamos levar essa mensagem aos homens, que o Senhor é preciso ser buscado enquanto se pode achar. Que nós nos sintamos felizes por termos alcançado a bondade e a benevolência do Senhor, mas ao mesmo tempo responsáveis em levar esta mesma mensagem aos que perecem sem Cristo. Obrigado a Deus por tão grande salvação. Te louvamos para todos sempre. Amém. Ok, irmão.